mais um Jornal Jurídico. Nesta edição, vamos acompanhar um caso que está repercutindo muito essa semana nas redes sociais e na imprensa. É o caso de exploradores de caverna. As informações que nos chegaram até o momento são que 5 homens estão desaparecidos há mais de 6 dias. Foi feita uma busca a fim de localizar esses homens e descobriram que eles sofreram um grave acidente. Por onde eles estavam fazendo expedição, ocorreu um desmoronamento de terra que deixou esses homens presos. A qualquer momento voltaremos com mais informações. Bom dia, estamos dando início a mais uma edição deste jornal, com mais informações sobre o caso dos exploradores. Estamos diretamente do local do acidente, onde está posicionado o nosso repórter Stênio. Bom dia, Stênio. Bom dia. Foi confirmada a informação de que se trata de 5 homens no acidente. E são eles membros de uma sociedade de exploradores. E são homens também que são muito experientes em visitar cavernas. O mais antigo na atividade era Roger Whitmore. E a gente vai ficar aqui acompanhando o caso. Bom dia. Bom dia. Há 24 dias estamos acompanhando o caso Exploradores de Caverna, onde ocorreu um desmoronamento de terra, fechando a única saída da Minas. Equipes de resgate estão no local do acidente. Stênio, quais as novas informações que temos sobre esse caso? Bom dia. Estou aqui com o soldado David, que está acompanhando o caso. David, como se deu a ocorrência e como a polícia soube desse tal fato? Bom dia, Stênio. Alguns dias atrás nós fomos informados e fomos procurados lá na delegacia, né, que para ser feita uma ocorrência de desaparecimento de 5 pessoas, 5 exploradores, né? E após esses dias aí que eles ficaram sumidos, foi feita aí uma ligação para o 190, alegando que haveria ocorrido um desmoronamento em uma caverna próxima aqui da região e que 5 pessoas estariam lá dentro. De imediato nós deslocamos até o local, fomos verificar a veracidade dos fatos. Quando chegamos ao local, realmente tinham 5 pessoas lá dentro e o desmoronamento realmente ocorreu. Foi acionado de imediato aí o bombeiro, o resgate, e foi montado todo esse aparato aí que está sendo visto aí para poder resgatar essas pessoas com vidas, né? E nós estamos acompanhando para poder dar um suporte maior para as famílias e para os envolvidos no caso. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos a seguir com outras informações. Voltamos com o nosso jornal e o nosso repórter está diretamente no local do acidente, com o engenheiro responsável pelo resgate. Então gostaríamos de saber como está sendo feito esse trabalho. Agora estou aqui com o engenheiro Danilo. Danilo, obrigado por nos atender. E como que está sendo realizado o resgate? Bom dia, Stênio. Trata-se de um resgate demorado, um resgate de dados iniciais, pois oferece muitos riscos para nós trabalhadores e para as pessoas da equipe de resgate. Tendo em vista que alguns trabalhadores que já estão presos lá dentro estão soterrados e a equipe de resgate está trabalhando e já tem trabalhadores da equipe de resgate presos também. Então, esse tipo de trabalho, um para resgatar os corpos daquelas pessoas que estavam resgatando e outro para tirar os trabalhadores que estão lá dentro, os exploradores. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos para o intervalo e já voltamos com outras informações. Estamos de volta e vamos direto ao local do acidente, onde o nosso repórter está posicionado juntamente com a equipe médica. Estou agora aqui com a doutora Ana Carolina, que é responsável pela equipe médica. Doutora, qual a avaliação que se pode fazer do estado psicológico e físico do paciente? Bom dia, Stênio. Bem, vale lembrar que a questão da sobrevivência do ser humano não está relacionada somente à alimentação e à água, mas também à umidade e à altitude do local onde está sendo habitado. No caso dos exploradores de caverna, é um fator que influencia muito na sobrevivência deles. Por volta do 20º dia que eles estavam soterrados, nós conseguimos contato com eles através de um rádio, e eles vieram nos perguntar se sobreviveriam por mais 10 dias sem alimento. E eu lhes disse que não, pelo tempo que já estão lá dentro. Passados alguns instantes, eles retornaram contato, indagando se, por acaso, comessem carne humana, se sobreviveriam. Eu fiquei assustada, mas afirmei que sim. Eu acredito que o estado psicológico deles está completamente abalado devido ao susto, ao desespero pela sobrevivência, o que nos leva a crer que existe um declínio de raciocínio lógico que impede a gente de levar em conta qualquer tomada de decisão que seja feita neste momento.
Natália e Roberto, com você. Boa tarde. Acabamos de receber informações sobre o resgate dos exploradores de caverna. 5 homens soterrados, 4 homens vivos. A qualquer momento, voltaremos com outras informações. Bom dia. Nessa edição, voltamos a falar dos casos dos exploradores de caverna. Para a Justiça, 4 homens são acusados pela morte de Roger Werner. Hoje, será o julgamento. Estamos em frente ao local do julgamento com o nosso repórter Samuel, que nos trará informações sobre o caso. Bom dia, Natália. Estamos aqui diretamente do fórum onde vai acontecer o julgamento dos exploradores de caverna. Depois de um ano do fato acontecido, hoje acontece a partir das 9 horas da manhã o julgamento desses homens. A previsão é para ter início às 9 horas. Os juízes do caso são Dr. Rogério, doutora Liliane, Dr. Leonardo, Dr. Rodolfo e Dr. Luiz Carlos. Por ser um caso de última instância, cada juiz vai dar o seu parecer e no final a sentença para os homens. Várias pessoas já chegaram no local com faixas e cartazes. É grande a movimentação por aqui de juristas. Estamos aqui acompanhando este caso. Obrigado. Chegamos ao final do nosso jornal jurídico. Amanhã voltaremos com mais informações. Tenham todos um bom dia. Estamos ao vivo de volta aqui no fórum e agora nós vamos acompanhar ao vivo o julgamento dos exploradores. Link ao vivo para vocês acompanhar o parecer de cada juiz. Primeiramente, bom dia a todos nesse tribunal. Nós estamos diante de um caso relevante dentro da nossa sociedade, onde nós devemos não julgar a questões de valores, mas sim julgar o que a nossa Constituição traz para que nós determinamos a justiça. Primeiramente, lembrar a todos vocês que estão aqui nesse tribunal, que nós estamos aqui para julgar um caso que aconteceu numa caverna, onde esses homens estavam fazendo uma expedição onde aconteceu um desmoronamento. E houve uma morte nesse período lá devido ao desmoronamento. E o nome dessa vítima foi Roger Werner, que foi feito através de um jogo de dados, onde eles determinaram quem queria morrer nessa caverna. E trazemos bem claro para vocês aqui, porque nós estamos passando o que aconteceu, mas na realidade falar também do crime cometido, essas atrocidades que esses homens cometeram naquele local. Foi um crime bárbaro, comovente dentro da nossa sociedade. Lembramos que esses homens que estão aqui, que vocês estão vendo nesse prezado momento, tiveram a vontade por si próprio de estar julgando a vida de uma pessoa através de um jogo de dados. E vale lembrar a todos vocês que estão nesse momento, que nesse momento que nós estamos aqui, temos que ter a consciência que eles chegaram a avisar via rádio na época e pediu o conselho de alguém para que pudesse matar alguém para alimentar, e foi feito esse jogo de dados, mas dentro da nossa Constituição Federal e dentro do nosso Código Penal, o artigo 121 diz que matar alguém é crime. E dessa forma, esses homens fizeram na nossa Constituição, mais uma vez eu quero lembrar que eles colocaram realmente o jogo de dados com mais validade do que a nossa própria Constituição. E as alegações dele foi que havia uma necessidade deles se alimentarem. E dentro de um jogo, e quem perdeu foi a vítima Roger Werner. Só que devemos lembrar que ele naquele momento se encontrava indefeso,
porque ele é indefeso, porque era 4 contra 1 naquele momento. Até se ele quisesse reagir, seria impossível ele reagir. Então, as alegações que esses homens estão dando aqui, que estão sentados no banco dos réus, que eles usaram de necessidade, seria uma forma inaceitável dentro da nossa sociedade. Lembrando que, se todos tiverem, em um momento de necessidade, poder matar alguém, é como se a nossa Constituição não tivesse validade. E toda pessoa, em dificuldade em qualquer local, a ter autoridade para tirar a vida de qualquer ser humano, isso só contribuiria para que transformássemos num país onde todos vão ter o direito de matar sempre que necessitar, dando uma visão que as normas estabelecidas pelo Estado não funcionam e que num simples dado teria mais poderes que as normas estabelecidas. Dessa forma, vou orientar mais uma vez a todos vocês que estão presentes nesse tribunal para lembrar que isso é inaceitável e temos que condená-los dessa forma, porque a Constituição e as leis são para pacificar conflitos e garantir a vida e a dignidade da pessoa humana. E num simples jogo de dados não pode ter mais validade que a nossa Constituição. Por isso eu peço a condenação de todos. Os meus sinceros cumprimentos àqueles que neste momento inclinam seus ouvidos e abrem as suas mentes para acolher as palavras que serão proferidas neste tribunal. É do conhecimento de todos que uma vida foi sacrificada para que outras vidas fossem poupadas. Estou falando da vida de Roger Whitmore, tirada a curso da sobrevivência de outros 4 espeleólogos, vítimas de um desmoronamento de terras que destruiu a entrada de uma caverna. A defesa afirma que se tratou de um ato cometido em estado de necessidade. Mas o que vem a ser esse excludente de ilicitude penal? O Código Penal, muito bem citado pelo nobre colega ministro Leonardo Moreira, em seu artigo 24, assim o define. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Pois vejam, todos estavam diante de uma situação da qual não podiam eximir-se quanto ao resguardo da vida, ou seja, tinham o dever moral de enfrentar juntos o perigo. Aí pergunto, onde se configurou o perigo atual, visto que havia uma previsão de sobrevivência por determinado número de dias? Por que não lançaram mão de outro recurso, como esperar até que ponto resistiriam à fome para se prorrogar a vida naquela caverna, enquanto o resgate estava sendo providenciado? Não há que se falar em estado de necessidade, uma vez que a vida é um bem jurídico indisponível. A indisponibilidade é uma medida protetiva que visa resguardar a vida, e nesta discussão, especificamente, ela tem como função proteger a liberdade da pessoa de tomar decisões quanto à vida, sem que haja qualquer coerção externa. Nota-se, meus caros colegas, que Whitmore não queria ser sacrificado, não queria morrer. Tal fato pode ser comprovado na esclarecedora narrativa, onde se percebe que antes que os dados fossem lançados, a vítima revelou querer desistir do acordo, uma vez que havia refletido melhor e resolvido esperar por mais uma semana antes de adotar uma decisão tão desatinada quanto hedionda. Os demais o acusaram de quebra de contrato e iniciaram o jogo dos dados. Chegada a vez de Whitmore, um dos acusados lançou os dados à sua revelia, momento em que se lhe pediu que suscitasse quaisquer dúvidas no tocante à lisura da jogada. Declarou ele que não tinha reparos a fazer. Então, tendo sido sorteado, foi morto. Pergunto, meus caros ouvintes, quem que, temendo pela vida, declararia não ter nada a dizer ao ser sorteado para morrer? Por que os dados foram lançados à revelia
uma vez que Whitmore estava naquele momento em pleno gozo de suas faculdades físicas e mentais? Seria pelo fato de ter ele lançado a ideia daquele abominável contrato? Se o foi, por que não suscitar o fato de ter havido algum tipo de coação no momento em que ele falava ao rádio sobre esse possível acordo? A Constituição Federal, meus prezados, em seu artigo 5º, proclama o direito à vida, assegurando assim a sua inviolabilidade, e cabe ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo, e a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência. Muito embora o nobre colega ministro Trupen se inclinasse a levar em consideração a situação trágica que envolvera os exploradores de cavernas, o que se pretende aqui é o que já fora explicitado nas linhas supracitadas: resguardar a vida. A situação a que se chegou é que um homicídio foi consumado, ou seja, o ato da destruição da vida de um homem por outro homem. Aqui, de um modo mais preciso, um ato cometido por 4 homens que resultou na eliminação da vida do ser humano, da vida de Roger Whitmore. Finalizando, o que se pretende com esta colocação é que a vida dos espeleólogos sobreviventes ou de qualquer outra pessoa não se sobrepõe à vida de Whitmore ou de quem quer que seja. A vida de cada um tem valor inestimável e precisa ser resguardada por quem detém o legado de protegê-la. Estou falando, senhoras e senhores, do Estado, que hoje, representado pela sua corte judiciária, aplica a lei e a faz valer para todos, que paguem os réus conforme seus atos e se submetam às sanções que lhe forem imputadas, fazendo assim justiça à sociedade e também justiça aos familiares de Roger Whitmore, que neste momento choram a sua ausência perpétua. Em primeiro lugar, quero saudar meus nobres colegas ministros e demais presentes. Quero começar abordando e pedindo que imaginem e materializem os momentos que antecedem este ato criminoso. Facilmente posso imaginá-los eufóricos, felizes, curiosos, logo que adentram a caverna, cujos sentimentos seriam